Muito boa tarde, meu povo! Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem e que delícia estar aqui com vocês nesse domingo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Ressoar. E eu já posso te adiantar que hoje tá bom demais, viu? Olha só. Agosto Lilás é o mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E a gente preparou uma matéria que tá muito especial e você vai ver também. No Conexão Social, a empresária Heloíse Girardi compartilha um pouco da sua história e eu já vou dizendo que tá emocionante, viu? Já no Descomplica Ressoar, você vai ter muita informação para se cuidar com qualidade de vida. Então, não sai daí não, porque o programa Ressoar tá bom demais, hein? Já começou! Agosto Lilás é o mês da campanha anual de conscientização sobre a violência contra a mulher. E a gente preparou uma matéria muito importante que você não pode perder, hein? Dá só uma olhada. Agosto Lilás é uma campanha de conscientização no Brasil que visa o combate à violência doméstica e familiar contra mulheres. O Agosto Lilás ele foi instituído em 2022 como um mês de conscientização. É uma campanha de conscientização à necessidade de combate à violência contra a mulher. Uma oportunidade para refletirmos sobre o impacto e para nos mobilizarmos em prol de uma sociedade mais justa e segura para todas. É conscientizar a população, conscientizar as pessoas, a sociedade civil, de uma maneira geral, na importância, esse olhar para o combate à violência contra a mulher. E você percebe que eu falo violência contra a mulher, eu não falo só em violência doméstica, porque a violência de gênero, que é a violência contra a mulher, ela tem um aspecto mais amplo do que a própria violência doméstica em si. Então é importante que a sociedade se conscientize da existência dessa violência e combata essa violência, utilizando-se das políticas públicas que o Estado tem colocado à disposição. A violência doméstica é um problema sério e abrangente que inclui. A gente diz que ela sempre acontece num crescente. Ela começa com ofensas verbais, que são as injúrias, elas passam para as ameaças e elas se concretizam de fato com a lesão corporal. Então, há sempre um crescente no que a gente fala de violência doméstica. Então, hoje, os crimes mais comuns no âmbito da violência doméstica são a injúria, a ameaça, a lesão corporal e, recentemente, também os crimes de violência psicológica e o crime que antes a gente tratava como uma contravenção penal de perturbação da tranquilidade e hoje é o crime do stalking, né, que é a perseguição. A escolha do mês de agosto e da cor lilás tem uma razão especial. Celebramos o aniversário da Lei Maria da Penha, que é um marco na proteção das mulheres. A Lei Maria da Penha, que é uma política pública importantíssima, ela representou um divisor de águas no combate à violência doméstica. O mês de agosto é um mês importante não só pela campanha do Agosto Lilás, mas também pela existência da Lei Maria da Penha, que foi promulgada em agosto de 2006. E é um instrumento importantíssimo, porque antes da Lei Maria da Penha, a mulher não tinha medida protetiva. Então, a medida protetiva de urgência, que efetivamente salva a vida das mulheres, ela foi instituída na Lei Maria da Penha. Então, além de diversas outras políticas que ela traz para os outros setores também de atuação, não só da Polícia Civil, para a gente o mais importante é a concessão das medidas protetivas, que realmente salvam a vida das mulheres. Para você ter noção, a gente tem uma estatística que quase que a maioria, a grande totalidade das mulheres que foram vítimas de feminicídio tentado ou consumado não tinham medidas protetivas. Sequer elas tinham registrado um boletim de ocorrência anteriormente. Então, o que a gente entende a contrário senso? Que aquelas que se socorreram da polícia, pediram uma medida protetiva, e tiveram o agressor afastado delas, elas foram poupadas de sua própria vida, né? Quer dizer, a vida delas foi poupada por conta da existência de uma medida protetiva. Então, ela de fato salva vidas. Então, uma política pública eficiente, que salva vidas, e ela veio com a Lei Maria da Penha. Em 2020, a pandemia de Covid-19 não apenas trouxe uma crise de saúde global, mas também agravou problemas sociais pré-existentes, fazendo com que muitas mulheres enfrentassem uma realidade ainda mais difícil e perigosa. O que a gente percebeu na pandemia? Logo no início da pandemia, que as mulheres pararam de nos procurar.
elas não podiam sair muito de casa, mas a gente ficou imaginando, nossa, não é possível que essas mulheres não estejam num ciclo de violência, porque assim, se a violência já existia, imagina agora com todo mundo convivendo 24 horas por dia, na casa. Então não só a violência contra a mulher, mas violência contra as crianças também. Aumentou muito, só que essas mulheres não chegavam a gente. Então a Polícia Civil pensou como a gente pode dar acesso a essas mulheres aos mecanismos de proteção sem que ela saia de casa. Foi aí que surgiu a Delegacia da Mulher Online. Foi um dispositivo criado para que a mulher, de dentro da casa dela, pudesse acessar esses protocolos de segurança da Polícia Civil, como boletim de ocorrência, medida protetiva, sem ter que se deslocar até uma unidade policial. E quando a gente começou a divulgar a DDM Online, que a gente chama de DDM Online, a gente viu que aumentou muito o número de registro. Então, realmente havia uma subnotificação por conta do próprio enclausuramento dessas mulheres na pandemia, mas essa ferramenta que foi criada, ela ajudou muito essas mulheres que estavam confinadas a terem acesso a essas políticas de proteção. O que a gente sempre fala, e por isso essa conscientização do Agosto Lilás é importante, para que as pessoas tenham esse olhar voltado para o próximo. Uma colega de trabalho, uma vizinha, um familiar seu, para perceber se essa pessoa está entrando numa situação de violência doméstica. O sinal mais claro é a segregação dessa pessoa. Quando você percebe que essa pessoa ela é alijada, segregada do convívio familiar, do convívio com os amigos, as pessoas têm que ligar um sinal de alerta. Então, assim, você tem uma amiga muito próxima, ela começa a namorar e depois um noivado, um casamento, e ela começa a se separar completamente do... Óbvio que há mudança na vida, na rotina das pessoas, mas você percebe quando isso não parte da pessoa, quando ela é forçada a isso. Então ela não frequenta mais os jantares familiares, os aniversários, ela não comparece mais nos eventos com os amigos, então ela não posta mais em redes sociais, quando posta somente com o autor, com o futuro agressor. Então são sinais de que essa mulher ela está entrando num relacionamento abusivo e ela precisa ser alertada quanto a isso. As autoridades devem garantir serviços de apoio para vítimas de violência, mas a família tem um papel importante, que é o apoio financeiro, apoio moral, apoio psicológico, ajudar aquela mulher, olha, eu tiro você dessa situação, eu vou com você à delegacia, você não vai estar sozinha. Expandir e melhorar serviços de apoio remoto, como linhas de ajuda por telefone e chat, para garantir que as vítimas possam buscar assistência sem sair de casa. É um diferencial hoje em dia. Hoje eu vejo uma outra polícia no enfrentamento à violência doméstica. Hoje eu vejo implementação de diversas políticas públicas a partir da criação da nossa unidade, que é a primeira DDM, que tem 39 anos de existência. Nós tivemos várias outras políticas voltadas para o combate à violência doméstica. Passamos pela Lei Maria da Penha, que é de 2006, e hoje o Estado de São Paulo ele conta com mais de 140 delegacias de defesa da mulher espalhadas pelo Estado. E vários outros pontos de acesso remoto também, para que essa mulher possa se socorrer de uma delegada de polícia especializada no enfrentamento à violência doméstica, mesmo nos plantões policiais. O recado que a Polícia Civil tem para essas mulheres é que elas podem nos procurar, se sintam amparadas pela polícia. Nós temos diversas delegacias da mulher espalhadas, temos também pontos de delegacia online, inclusive através do aplicativo SP Mulher Segura. Então, nos procure, peça uma medida protetiva, procure ajuda. Se você não quer se dirigir a uma delegacia de polícia, procure um núcleo de atendimento à mulher, existem diversos espalhados pela cidade. Procure uma amiga, um familiar. Você não está sozinha nessa luta. É muito importante para que você rompa o ciclo de violência, que você dê o primeiro sinal, que você procure ajuda. Muito necessária essa conscientização e lembre-se sempre que você não está sozinha e que tem direitos que garantem a sua proteção. Agora a gente faz uma pausa rapidinha, mas não sai daí não, porque na volta tem Conexão Social. O projeto Ressoar Multimeios uniu forças com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que abriu sua plataforma para todos aqueles que desejam despertar o empreendedor dentro de si. Oferecendo conhecimento, oferecendo educação, oferecendo
cursos para mudar a mentalidade, para que eles adquiram habilidades socioemocionais para acreditar neles e técnicas para poder empreender empresarialmente, criar riqueza, renda e ter uma família, uma vida mais feliz e em abundância. Isso é um prazer enorme, essa parceria nossa. Alguns cursos podem mudar a sua vida, a sua história e seu destino. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Então estão todos convidados para entrar no nosso site e lá tá Ressoar, com a trilha direto para Instituto Êxito, com mais de 800 conteúdos, onde você vai poder escolher. Gratuitamente, totalmente gratuito. E a gente faz isso de verdade para transformar a sua vida, e é por isso que eu estou muito feliz e até emocionada. E quero muito vocês lá, quero muito que vocês continuem mandando mensagens para o Ressoar, fazendo pergunta, a gente está à disposição. Um beijo grande e a gente espera vocês. Estamos de volta com o programa Ressoar e agora a gente vai acompanhar uma história linda de superação. No Conexão Social de hoje, a empresária e CEO do espaço Poder do Avesso vai contar como foi enfrentar a batalha contra o câncer e ter que passar por 54 cirurgias, é mole? Bora lá? Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no nosso programa Ressoar. Está começando o nosso Conexão Social desse domingo. O nosso programa cheio de histórias inspiradoras que tem a missão de transformar vidas e proporcionar o autoconhecimento. Hoje iremos conhecer uma história incrível. É a história de superação de uma mulher forte que enfrentou uma das batalhas mais difíceis da saúde humana, o câncer. Mas isso não foi capaz de parar o propósito que ela carregava dentro de si. Após passar por 54 cirurgias durante sua batalha contra a doença, essa mulher inspiradora deu a volta por cima e criou o primeiro spa urbano, vegano, orgânico e sustentável patenteado do mundo, o Poder do Avesso, um espaço incrível. E ela, então, redefiniu o conceito de bem-estar com responsabilidade socioambiental. É com muita honra que eu recebo aqui nos nossos estúdios a querida Elô Girardi. Ai, que prazer, que honra te receber. Fiquei emocionada agora. Essa sou eu. Essa sou eu, um prazer muito grande. Eu acredito que essa conversa nossa vai render bons frutos para motivar muitas pessoas. Muito obrigada, minha amiga. E eu que te agradeço do seu tempo, do seu carinho, da forma tão generosa que você nos acolheu, nos recebeu quando a gente se conheceu, para que você então viesse aqui compartilhar uma história que é uma dor, como a gente falava, mas que se transformou em superação, para a gente também ajudar você aí de casa. Sim. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. De verdade, é um prazer muito grande, mas eu acho que hoje eu tô aqui não para falar de dor, eu tô aqui para falar de motivação, de superação, de acreditar em sonhos, de acreditar, de ter fé, né? E de buscar algo que vai motivar muito a gente, embora toda essa dor transforme aquele nosso sentimento em algo que a gente acha que é impossível de acontecer. E quando a gente ouve, no primeiro momento, é muito impactante, né? Não dá nem pra gente imaginar. Eu acho que o que a gente vai ouvir hoje, o que você vai compartilhar com a gente, vai com certeza nos colocar em outro patamar de motivação. Como é que iniciou sua jornada? Como é que era a Elô antes de tudo isso acontecer? Porque eu sei que você tem um histórico muito bonito e você é muito linda. Obrigada. Então, claro, você trabalhou com beleza, trabalhou em TV também. Sim. E até tudo mudar quando você descobriu a doença. Na realidade eu trabalhava como modelo e atriz, né? Então meu sonho era trabalhar na TV. Fiz muitos trabalhos, né, na TV, foi muito gratificante para mim. Uma vez eu fui numa dermatologista minha porque me apareceu uma mancha na coxa esquerda e não era uma pinta, não era nada, era uma mancha, parecia o mapa do Brasil. E começou a aumentar. E aquilo me deixou preocupada porque esteticamente aquilo não estava legal para mim.
Então eu fui na minha dermatologista de confiança, muito querida, a doutora Anise, hoje não atua mais no Brasil, está na Itália. Mas quando eu mostrei para ela falou assim, eu acredito que a gente precisa investigar algo mais, né? Mas não se preocupe, é só para ter esse desencargo de consciência mesmo. E naquele dia era um dia, parece que Deus colocou toda a tempestade do mundo no meu caminho aquele dia, e eu não conseguia chegar no consultório dela. E aí eu liguei. Eu parei no ateliê de pintura da minha mãe, que ela tinha na época, e liguei para o consultório e disse para a secretária dela, eu não vou conseguir chegar, né? Eu preciso ou remarcar a consulta, enfim. Não, só um minutinho. Passou para a doutora falar comigo. Ela falou assim, Elô, é totalmente antiético o que eu vou falar para você. Eu não posso fazer isso, mas eu preciso fazer, porque você não vai conseguir chegar aqui e é urgente. E aí ela falou assim, nós fizemos a biópsia e diagnosticou um melanoma de nível 5 de Clark, mais agressivo que tem, e você precisa correr. E aí eu caí dura, eu desmaiei, porque a primeira coisa que passa na mente da gente é a morte, de quem vai criar meus filhos. Para quem é mãe sabe, isso, né? E aí aquela vaidade toda, né, que eu tinha por ser modelo e tudo, e buscar tanto essa busca pelo corpo perfeito, me fez fazer algumas coisinhas erradas, né? Eu fiz muitos procedimentos de bronzeamento artificial. Eu não sei te dizer se foi essa realmente a causa, né? Eu recebi aquele diagnóstico e depois dali começou a minha ressignificação de vida. Dali, esse processo começou e aí se estendeu para 54 cirurgias, porque eu tive metástase, praticamente todos os órgãos, pegou a parte óssea. E aí eu fiquei... foi bem difícil. Eu fiquei... Primeiro mês, para você ter uma ideia, foram 18 cirurgias que eu fiz. Meu Deus. Porque começou... E eu falo assim que, graças a Deus, eu consegui ainda detectar a tempo, né? De poder correr. Eu tratava fazia meus tratamentos de daqui a pouco, quando eu fazia o retorno para fazer os exames periódicos, que eram de 3 meses, aí eu já tinha mais um, e assim foi. Até que eu fiquei 1 ano e meio internada, a primeira vez. A segunda vez, e foram 1 ano e meio mesmo, olhando sem se mexer, né? Porque eu perdi os movimentos da perna. Ao todo, foram 3 anos dentro de um leito de hospital, sem andar. Eu tive que reaprender a andar. É uma história, assim, muito, muito triste para muitas pessoas, porque muitas não acreditam, né? E aí as enfermeiras todas, quando iam me levar no banheiro, já vinham com pinça, tesoura, para fazer a sobrancelha, tudo, né? Porque sabia que você queria... Sabia, E elas adoravam que eu mexia nelas, né? E a gente começa a entender que eu sou um verdadeiro milagre de Deus. Aí, onde passa no hospital, eu me emociono um pouco, mas eles me chamam de vida. E é a vida, né? É a verdadeira vida. Porque você queria viver, né, Elô? Sim. Acho que essa força que você tem, claro, ela é divina. Em muitos momentos, eu te digo que eu perdi a minha fé, né? Eu tive 1% de chance de vida. Teve um dia que o médico chegou e estava minha família dentro do leito. E ele disse assim, olha... Não tem mais o que ser feito. Nós temos um medicamento que é inovação que só tinha naquele hospital e a gente pode fazer um teste. Então, nesse 1%, o medicamento ele pode fazer efeito, mas também trazer algumas sequelas. E como ela pode receber esse medicamento e a qualquer momento ela partir. E eu esperei todo mundo sair, eu chamei o médico. E eu falei assim, eu sou maior de idade e eu autorizo o remédio. Eu autorizo o medicamento. E aí,
vieram com aquela bomba enorme de infusão. Meu Deus. E a cada gota, menina, demorava 5 minutos para cair uma gota. Meu Deus. E a cada gotinha, que na hora que pingava naquele negocinho ali, eu falava, meu Deus, agora eu vou. Agora eu vou. Imagina, de 5 em 5 minutos você falando, agora eu vou. Gente. Agora eu vou. Até demorou um dia todo, né? Até o outro dia, passei a madrugada inteira com aquela bomba, enfim. E acabou o medicamento. E eu me tocava assim, falei, tô viva. Então foi o quê? O acreditar no 1%. E eu continuei. A minha vida e a minha rotina foram muitos tratamentos. Passei muito mal em alguns. Foi bem difícil mesmo. E alguns meu corpo aceitava, outros não. Quem me vê hoje em pé, empreendedora, né, buscando sonhos. Linda, ainda, porque... né? Maquiada, loira, maravilhosa. Obrigada, amor. Eu sou muito sonhadora, né? Eu acredito muito em coisas boas que Deus tem pra mim, sabe? E quando eu digo pra você que às vezes eu fecho meus olhinhos e eu vejo essa cena, é o que às vezes, por isso que eu digo que às vezes eu me permito hoje sentir dor. Não tem a dor maior e a menor. Eu falo que a dor é do tamanho que você pode suportar. É isso. Porque às vezes a gente subestima, né? Sim. Fala, faz aquele concurso de dor maior ou menor. Não existe. Não existe. A dor é o tamanho que você suporta. Eu me tornei uma pessoa tão forte, acho que por conta de tudo que eu já vivi, mas não é por conta disso, né? As pessoas também, existem pessoas frágeis e que sentem... Na mesma intensidade. Na mesma intensidade, Verdade. Na verdade, na época, os médicos falavam que a dor que eu sentia era a pior dor que um ser humano podia sentir e que muitas pessoas não sobreviviam à dor. Às vezes não era pelo câncer que elas morriam, por conta da dor, do estágio de dor. Não suportavam Não a dor. suportavam a dor. Porque, como eu te disse, sou uma mulher biônica hoje, né? Então eu tenho prótese de quadril e fêmur dos dois lados por conta de tumores que eu tive. E me limitou totalmente. Eu não conseguia me movimentar. Uma coisa que eu coloco muito, eu tenho pânico do vitimismo. Então todos os meus tratamentos eu ia fazer sozinha, não levava ninguém não. Tipo, uma vez ou outra ia um amigo ou outro comigo, mas eu não levava, poupava a minha família de tudo. Eu sempre procurei fazer tudo muito sozinha, né? Enfrentar mesmo isso tudo sozinha. Por conta disso, eu não queria, sabe, transformar isso num furacão. Não, Sim. Eu queria que isso acabasse logo. Eu abri minha história na rede social e depois de alguns meses, eu recebi uma mensagem. E era um rapaz dos Estados Unidos. E esse meu texto, que eu relatei tudo que eu estava passando, chegou até ele, lá nos Estados Unidos. E ele dizendo que ele queria me agradecer, porque eu mudei a vida dele. Olha só. Porque assim, ele estava passando pelo mesmo processo que eu, muito parecido, com o mesmo diagnóstico, né, na época de melanoma. E ele falou que estava totalmente descrente, desmotivado e se entregando. E quando ele falou assim, eu não sei te dizer como Deus trouxe essa mensagem para mim, mas eu li a sua história. E foi dela que eu recebi forças para continuar. Meu Deus. E aí depois ele veio pro Brasil, a gente se conheceu. Foi incrível. E eu falei, meu Deus do céu. Como é importante a gente contar a história do jeito que ela é. Sem precisar esconder nada, porque você vai... É sobre outra pessoa, normalmente, Sim. quando a gente conta, né? Eu falo, hoje eu estou mais preparada para contar, né? Porque eu falo que hoje eu vivo sonhos, enfim. Então hoje eu começo a trazer coisas boas de tudo que foi ruim, né? Sim. O entender a dor do outro, que era o que a gente também estava conversando. O você ter muita gratidão às pessoas que estão ali para te ajudar. Eu tive uma situação onde eu não tinha mais lugar para furar meu corpo, né? Para tirar sangue, fazer os exames, enfim, não tinha mais. Porque também diante de todos os tratamentos,
As veias ficam mais comprimidas, é muito difícil. E aí veio um enfermeiro e falou assim, olha, vai ser chato o que eu vou fazer, mas eu vou precisar fazer. E só tinha na cabeça para tirar, né, para fazer o exame, então eu tinha que me furar na cabeça. E eu falei, manda bala aí. Aí, é horrível. É uma sessão horrível, uma agulhada na cabeça. Nem posso imaginar, mas deve ser traumático. É muito ruim. Ele falou, você realmente não existe. Como que pode uma pessoa agradecer uma furada dessa na cabeça, né? Eles brincavam, eu falei assim, e se não fosse você para fazer isso por mim? Então, assim, é necessário ser grato a tudo. A pior dor, às vezes, se transforma na sua melhor bênção. Quem está assistindo não é por acaso. Com certeza, você não chegou aqui no programa por acaso. E como a gente falou, a gente não subestima o tamanho da dor. A dor é o tamanho da sua dor, é a sua dor. Mas quando a gente ouve uma história como a sua, eu me sinto às vezes assim, constrangida, né? De falar, eu tive uma dor. Porque a sua dor é, de verdade, não é todo mundo que suportaria, né? Mas você atribui a tudo a vontade de viver, ao seu propósito de vida, aos sonhos que você tinha, o que você pensava, como é que você tirou essa força para a gente poder ajudar essas pessoas? Missão. Eu acho que você, primeiro, é óbvio, né? Quem tem filho sabe disso. Meu pivô maior foram meus filhos. A necessidade de vê-los crescer, né? Eu falo, quem nunca teve sonhos, né? Eu começava a me projetar para o lugar que eu queria estar, né? Então, quando eu falo que quando as pessoas elas pensam, quando elas estão sofrendo muito, imaginem onde elas querem estar, né? Eu quero poder reencontrar um amor do passado, eu quero me casar, quero ter filhos, eu me vejo já grandiosa, né, contemplando o sucesso, e eu fazia muito isso. E aí, aquele momento eu entendi que era uma conexão comigo mesma. Era o seu momento de Deus me brecou, gata, porque não tinha como fugir. Eu sempre fui uma pessoa ligada no 580, não falo que era 220. Então, às vezes eu chegava para trabalhar às 7 horas da manhã, saía 2 horas da manhã do outro dia. Eu perdi muito da infância dos meus filhos por conta do trabalho. Sempre amei muito o que eu fazia e para o sustento deles, né? E eu sustentei meus filhos sozinha, né? Tive muita ajuda dos meus pais, enfim, mas foi sozinha. Então eu não podia deixar faltar nada para eles. E aí eu trabalhava e vivia só para o trabalho o tempo inteiro. E eu acho que um dia Deus falou assim, calma aí. Agora é a hora que você vai ter que me enxergar. Qual é a hora que entra a fé nesse momento todo de loucura? Não é verdade? Sim, no pior momento. Você só encontra Deus na dor. É muito difícil alguém procurar Ele pelo amor. Não vai, é muito difícil, né? E Ele tá ali o tempo inteiro, tá te dando sinais, te mostrando rotas, fazendo você acreditar, né? No propósito que Ele tem para você. E você vem dos olhos e segue seu caminho achando que você tá abafando e não tá. E aí Ele me brecou. E a forma dele me brecar para trazer para Ele foi dessa forma. Entende? Sim. E aí eu comecei a ver a vida de uma forma diferente e me projetando. E hoje eu acredito que eu tô no lugar que eu projetei lá atrás. Quer dizer, hoje é realidade o que você realmente hoje falta imaginava. Ainda uma partinha dela, mas eu tô buscando ela. Mas assim, hoje eu acho que eu tô onde eu queria estar. Que maravilha. A gente aproveita esse momento, inclusive, para a gente falar com pessoas que talvez não estejam valorizando a saúde, né? Sim. Talvez a força que tem de trabalhar e, de repente, se cuidar um pouco, né? Queria que você aproveitasse para poder falar um pouco, porque sem a saúde, eu acho que sem a gente estar bem, não adianta a gente fazer qualquer coisa, né? Então a gente tem que preservar isso, né, Ilô?
Eunice, é necessário. Olha, uma diquinha boa. Eu sou uma formiguinha, mas não como açúcar. O açúcar é o vilão do câncer. Assim, eu falo que as células cancerígenas, elas se alimentam, né, da glicose, do açúcar. Então, imagina pra mim, uma formiga, né? Foi tão difícil. Hoje eu não consigo largar o meu docinho, mas foi muito difícil. Então, assim, eu acredito que as pessoas elas precisam olhar mais para dentro de si. E eu acredito que mudou-se muito, né? Nos tempos de hoje, as pessoas elas estão mais focadas em qualidade de vida. E eu acho isso muito importante. Eu acho importante fazer os exames periódicos, né? Seguir uma rotina e outra coisa, fazer o que você ama. Estar perto de pessoas do bem, fazer o bem, né? E isso daí enobrece tanto e aquece tanto o nosso coração. E quando você recebe o sorriso de alguém, independente de qual, aquilo lá transforma numa energia maravilhosa de conexão. Então eu acho que é necessário sim se cuidar. Eu fui descobrir por conta de estética mesmo, né? Sim. Por conta daquele momento. Mas mesmo assim lá atrás eu já fazia meus exames periódicos e eu acho importantíssimo, e principalmente para a mulher, né? Hoje o câncer de mama aumentou muito. Sim, principalmente, né, nas mulheres. E quando você faz isso e descobre com antecedência, dá tempo dessa intervenção, né? Dá tempo. E principalmente a maior lição que eu vejo aqui que você deixa pra gente é não se entregar. Porque quando você recebe um diagnóstico desse, até por conta de estatística, né, Elo? Talvez não é nem porque a pessoa seja fraca, é porque se a pessoa está acostumada, por exemplo, a acompanhar muitos noticiários e para ela essa estatística acaba sendo um decreto, sim, né? E às vezes nem vai ser aquilo que vai matar, vai ser o que ela alimentou dentro dela. Ela alimentou dentro dela. Então é muito importante cuidar do que houve. Isso que você falou, de se conectar com pessoas do bem, isso é muito importante. Sim. Porque quem está à volta também vai te dar esse estímulo, vai acreditar em você, né? Para mim, a maior lição que você me deu foi essa. E que a gente quer que você nessa tarde, talvez você esteja passando por um problema como esse, talvez é alguém da família ou outro problema, não importa. Quando a gente trabalha com a mente, com a fé, principalmente colocando Deus, a gente consegue, né, Elo? Você conseguiu. Consegue. E isso é extraordinário, né? É o extraordinário dele. É o extraordinário. É o impossível, porque o Deus, ele é o Deus do impossível. No meu caso, eu vi que é mesmo. Porque não tem coisas possíveis que você pode fazer. E isso tudo que aconteceu com você te despertou para um novo propósito. Porque agora você começou a pensar, o que eu quero mesmo fazer com a vida que eu ganhei de volta? Porque você renasceu, né? Renasci. Nesse momento, porque a gente estava passando, quando eu comecei, eu estava indo em tratamento na pandemia, né? Aí descobri o câncer do meu filho também, foi bem traumático. Ele estava com que idade? 19 anos, o mais velho. Foi horrível. Então eu parei meu tratamento para cuidar dele, era época de pandemia, eu não podia ficar no hospital, eu tinha que deixá-lo lá e vir embora para casa. E ele passou por várias cirurgias também. Foi momentos desafiadores demais. Então assim, quando é com a gente, ok. Quando é com o filho da gente, o negócio se transforma numa imensidão sem fim. E graças a Deus ele tá maravilhoso, bênção de Deus, né? Eu tenho 2 filhos incríveis assim. E superou tudo também, um guerreirão, né? E ele falou assim, olha o exemplo que eu tenho em casa, né? E como com certeza foi o emocional, né? O emocional, ele tem muito a ver, de ver você naquela situação, acabou que ele também, né, ficou... Então, e nesse momento, eu não queria que nada de ruim passasse por ele, né? Então eu só comprava produtos orgânicos mesmo. Eu não dava nenhuma alimentação que não fosse orgânica para ele. É um pouco mais carinho, sim, mas a gente sabe que é de qualidade. Então eu tinha todo esse cuidado, tanto é que a minha médica, mesmo que a dele, falou assim, ó, você ajudou a salvar o Vitor aí, porque
eu tive todo o cuidado do mundo com ele. E foi aí, nesse período, que eu comecei as minhas criações, né? E eu tive um AVC também, né? Antes de criar o projeto, e onde eu esqueci de tudo e de todos. Por isso que eu falo, é uma constância. Eu estou escrevendo meu livro, e eu não sei quando ele vai acabar, mas ele vai. E aí eu relato tudo, porque realmente é muita história, né? Eu quero que você fale disso e da porquê do nome, né? Ah, legal. Porque o nome chama muita atenção, né? Todo mundo me pergunta. Poder do avesso. Todo mundo me pergunta. Realmente já estava escrito. Lá no livrinho do paizão, já estava escrito. E aí, um dia, eu tive o AVC e eu não me lembrava de nada mais. Nem de pessoas, nem de lugares, dos filhos. Eu não lembrava mais de ninguém. E aí, eu estava passando com uma pessoa na porta e eu olhei para aquele prédio e estavam colocando uma placa lá, né? Aluga-se tudo. Falei, para agora. Quero ir para a imobiliária agora. Peguei o telefone. Mas que coisa louca, tudo, né? Sim, eu já projetava o meu salão ali, naquele lugar. Só que eu tinha esquecido, eu perdi a memória. E então as pessoas falavam, você sempre sonhava em montar um espaço aqui, né? Um espaço maior e tudo, porque os outros salões que eu tive eram pequenos, bem pequenininhos, né? E eu falei, pois então é agora. Mas como assim? Gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês que ninguém vai acreditar, mas é verdade. Eu montei o Poder do Avesso com R$2 na conta. Meu Deus. Aí eu te pergunto, isso é empreender ou não? É uma loucura. Eu fiz a maior loucura da minha vida, sabe? Peguei todos os empréstimos que eu podia no banco, todos possíveis e imaginários. Eu gastei todos os limites de cartão de crédito, todos. Foi um investimento muito alto, de quase 1 milhão. Então é muito alto. Eu pedi dinheiro emprestado para irmão. Foi uma loucura, mas eu precisava fazer acontecer aquela história, né? E levar o que é bom. E lá você trabalha só com produtos veganos, só orgânicos. E como é que foi a aceitação das pessoas? Primeiro antes, por que você decidiu ser Poder do Avesso? Um dia eu refletindo sobre nomes de salão, porque eu imaginava todos do mundo, né? Mas eu estava folheando um livro e o poder que tem dentro de você, né? O poder que tem dentro de você, o poder que tem dentro de você. Eu falei assim, calma aí. Eu vou mudar vidas. Eu vou mudar a vida das pessoas. Eu vou fazer com que elas enxerguem que não é só a beleza exterior que vale a pena. É necessário você estar bem dentro. E se você estiver bem dentro, você consegue ir para um salão, né, se maquiar, fazer cabelo, cuidar do corpo e tudo. Mas e se não tiver? E se você tiver como eu estava lá atrás, numa cama de hospital, sem poder sair para lugar nenhum? O que adianta a beleza exterior? E aí eu coloquei Poder do Avesso. Por quê? Poder do Avesso. O avesso é o lado certo da gente. Além de tudo, você se preocupou não só em oferecer um ambiente agradável, bonito, mas que também, quando a pessoa chega lá, ela se reconecta, né? É muito gostoso. Porque você trabalha também toda uma parte emocional, né? Tudo. Tem todas as práticas integrativas, né? Tem a parte de relaxamento, massagens, enfim. Tem toda a parte de cuidado nutricional. Tem tudo que você precisar de cabelo, né? Os produtos. Aí você desenvolveu uma linha totalmente orgânica. E chegou a linha nova, toda orgânica e vegana. A aceitação do público, você estava me falando que vem gente do exterior, né? Eu tenho muita cliente de fora. E eu me sinto muito honrada por isso, assim. E elas fazem só comigo.
E é o primeiro espaço assim no mundo, patenteado, né? É, patenteado. Hoje existem, exclusivo, né? O nosso foi o primeiro patenteado. Hoje existem outros espaços que eles seguem a mesma proposta, né? Não necessariamente vegano, mas que trabalham com linhas orgânicas também, né? Então eu acho muito legal, interessante, porque aí começa a ampliar essa visão das pessoas, né? De não acreditar no orgânico, porque o orgânico é maravilhoso. E quem começa a utilizar os produtos orgânicos depois não troca. A gente tem uma nação incrível, a gente é Brasil. E aqui a gente tem uma riqueza tamanha na natureza, né? Pessoas de fora, por isso que pedem muito o Poder do Avesso fora, porque eles são encantados, né? Pela natureza mesmo, pela Amazônia, o Brasil, tudo que tem componentes amazônicos, eles são encantados. Quando eu ouço a história dessas pessoas, eu cresço, porque eu ouço histórias incríveis ali dentro, né? Então, o Poder do Avesso é isso, é a cura. Você está vivendo o seu propósito, encontrou a sua missão, o seu propósito. Sim. E dá para ver o brilho no seu olhar e a superação. A gente sempre fala que a dor não é só para sofrer. A dor é para a gente superar e ajudar quem está agora precisando. E você conseguiu isso em todos os níveis. A dor Parabéns. É impulso. Obrigada, Parabéns. Meu amor. Sua história inspiradora, de verdade. Essa é uma das minhas missões de vida, é colaborar com a vida de outras pessoas. Eu falo que se a gente passa por essa vida, né, por esse plano, sem olhar para a dor do irmão, né, quando a gente estava conversando, a dor do outro, e fazer algo que esteja ao seu alcance, se eu tenho esse instrumento para poder executar, por que não? Verdade, verdade. Parabéns mais uma vez. Obrigada, minha linda. Estava avisando a gente que chegou ao final, passou muito rápido. Passou. Né? Eu falei que a gente queria conversar mais umas 3 horas. Tem assunto aqui para a gente continuar, mas dá tempo agora de você deixar suas considerações finais, deixar mais uma mensagem, convidar as pessoas para te seguir, para conhecer o Poder do Avesso. Eu acho que isso legal. É muito importante, porque conhece a sua história, conhece o que você faz e isso é uma conexão muito forte, né? Sim. Bom, eu acho que, primeiro de tudo, agradecer muito essa oportunidade. Agradecer a Deus por ter te conhecido, um instrumento de fé também, uma missionária incrível. Obrigada. Eu vou ter muito a aprender com você ainda. Tamo juntas. Tamo junto. E dizer que não tema mal algum, porque você, consequentemente, na sua dor, seja lá qual for, você vai encontrar um caminho da cura e você, com certeza, se você fizer essa receitinha que eu fiz, de se projetar lá na frente e se imaginar já em outro lugar, com certeza vai dar muito certo, você pode ter certeza disso. E convido a todos para conhecer o Poder do Avesso, esse espaço maravilhoso que foi criado com muito carinho mesmo. Quem quiser seguir lá no Instagram, @Poder do Avesso, vai ser um prazer. Quiser deixar uma mensaginha ali pra gente, dizendo que você assistiu o programa e que quer conhecer, é só chegar. Então ela veio aqui hoje para te dar exatamente essa força, né? Para que você tome esse mesmo remedinho que ela tomou. Eu vim dar um pouquinho de carinho. Um pouquinho de carinho e que você também se levante. Esse é o nosso desejo. O meu desejo é o desejo da Elô. Por isso que eu quero te convidar para seguir o Poder do Avesso. Você vai encontrar ali muita motivação também, muitas outras histórias. Siga o programa Ressoar, me siga. Que você tenha, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, dias felizes, dias que você venha se inspirar e venha se levantar e venha mudar a sua história, viu? Um grande abraço para você, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá! Que inspirador ver histórias como a sua, Heloíse. Muito obrigada por compartilhar um pouco da sua força e com certeza ajudar outras pessoas que podem estar passando por um momento delicado como esse que você passou. Se você gostou, pode rever lá no nosso canal do YouTube, beleza? Chegou agora o Descomplica Ressoar com muita informação para mudar a sua vida. Confira!
Olá, meu nome é Fernanda Paulucci, eu sou nutricionista funcional e hoje eu estou aqui no quadro do Descomplica para falar um pouquinho sobre síndrome fúngica. Os fungos, eles fazem parte do ecossistema que é nosso organismo. A síndrome fúngica, ela aparece quando a gente tem um desequilíbrio entre bactérias boas, bactérias patogênicas e fungos, que eles ficam ali disputando nutrientes e um ambiente para eles poderem se alojar e ter uma absorção aí de alimento para poder crescer. Os principais sintomas da síndrome fúngica começam silenciosamente, por exemplo, como um cansaço, uma fadiga crônica, o surgimento então de alergias de pele, eczemas, dermatites, descamação da pele, uma acne persistente, coceiras, alergias das vias respiratórias, mas principalmente intolerâncias e alergias alimentares. A gente tem as mais conhecidas popularmente como a cândida, que é a cândida oral, a candidíase vaginal, as micoses de pé, de unhas, micoses de peles, mas o fungo, a síndrome fúngica, ela não fica só nesses sintomas. Então a gente tem sintomas muito amplos, inclusive relacionados à parte de ansiedade, sintomas de depressão, irritabilidade, prejuízos na qualidade do sono, por exemplo, que estão relacionados com a síndrome fúngica. Todo mundo acredita que existe uma contaminação por fungos. Sim, é verdade, só que não é uma coisa tão simples. Então a gente tem fungos naturalmente no nosso organismo, mas também a gente pode ter contato no ambiente, por exemplo, através dos alimentos, através, por exemplo, da respiração, do mofo do ambiente. Então a gente pode ter a contaminação através de nariz, pulmão e via oral. Mas esse fungo ele só vai se proliferar se a gente tiver um desequilíbrio no nosso sistema imunológico. Então, se a gente der os alimentos inadequados, a gente vai criar um terreno biológico favorável para que esse fungo cresça. Uma coisa muito comum que acontece na cozinha das pessoas que estão aí assistindo é quando vê um vegetal, uma fruta que está meio danificado, que tem um foco escurecido de bolor ou meio algodoado, porque os fungos eles trazem esse aspecto no alimento, a pessoa tende a tirar aquela parte, remover e preparar, utilizar para algum preparo. O ideal é que não faça isso. O fungo, como eu disse, ele está presente na natureza, tanto no corpo quanto aí nos alimentos. Então eles crescem de dentro para fora. Quando a gente consegue visualizar do lado de fora, é porque ele já teve aí a proliferação. Então não adianta a gente cortar uma parte e utilizar. Naquele ambiente vai estar cheio de micotoxinas e a gente não consegue degradar, o nosso organismo ele não consegue lidar com as micotoxinas e ele está cheio de esporos de fungos. Então se a gente trouxer para dentro do nosso corpo alimentos que naturalmente têm fungo, micotoxina e esporos e a gente tiver com a imunidade baixa, a tendência é que a gente piore o processo de síndrome fúngica. Uma forma da gente se prevenir contra a síndrome fúngica é melhorando o nosso estilo de vida e alimentação. Então, tendo um bom hábito de sono, tendo um bom hábito alimentar, aumentando vegetais folhosos, legumes e frutas e reduzindo principalmente os alimentos que aumentam o terreno biológico para o crescimento do fungo. No caso, cereais, alimentos açucarados, doces, sobremesas, açúcares escondidos em produtos industrializados, leite e todos os seus derivados. Se tem uma coisa que aumenta muito o fungo, é leite e todos os seus derivados. Os grãos também, naturalmente, têm fungos na composição, as oleaginosas e os frutos secos. Então, apesar dos fungos estarem presentes naturalmente oleaginosas, em frutos secos, em cereais, em grãos, por exemplo, é possível a gente juntar uma alimentação equilibrada e uma composição adequada aí dessa dieta desse paciente. Na minha opinião, na minha experiência clínica, os alimentos que mais pioram síndrome fúngica são leite e todos os seus derivados, os açúcares, os doces, as sobremesas e os farináceos. Então são 3 alimentos que realmente a gente deve excluir quem tem síndrome fúngica ou quem está querendo não ter a síndrome fúngica. Quando a gente tem alguns sinais e sintomas clínicos relacionados à síndrome fúngica, o ideal é a gente buscar sim um nutricionista funcional e hoje a gente já tem no mercado exames coprológicos funcionais, que é um exame de fezes bem aprofundado, bem adequado, que vai fazer uma investigação mais apurada aí dessas leveduras nesse ambiente intestinal. E aí hoje também a gente tem o fungigrama, que a gente consegue visualizar qual tipo de fungo,
qual medicação ou suplementação para a gente atrelar e conseguir eliminar esses fungos, o excesso desses fungos no nosso organismo. Existem alguns alimentos que ajudam a minimizar o foco da síndrome fúngica e ajudam no controle, então, desses fungos no nosso organismo. Alguns alimentos que eu adoro é a semente de abóbora, o óleo de semente de girassol, o óleo de coco, a carninha do coco seco, por exemplo, que é maravilhosa e a gente pode introduzir na nossa alimentação. O próprio orégano e outras ervas como alecrim, sálvia, tomilho, eles têm propriedades ali antifúngicas. A gente também pode incluir frutos avermelhados e arroxeados como o cranberry, a romã, que tem uma ação antifúngica, que é riquíssimo aí em taninos e acaba fazendo um controle bactericida e também fungicida. Tem alguns chás, algumas infusões ou decocções que a gente pode fazer que pode ajudar, que é o próprio chá de orégano, chá de alecrim, chá de cravo, de gengibre. A gente pode incluir o alho aí, seja na forma de alimento na preparação, como também nessa decocção, né, nesse chá que você for preparar, que eles têm uma ação bactericida e fungicida. Então foi isso, espero ter ajudado sobre o tema. Quem quiser me seguir, segue lá no @doutorafernandapaulucci.nutri e até mais! Chegamos ao fim do nosso programa, passou rapidinho, né? Mas não se esqueça, para ver esse e outros programas é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: a adversidade revela o verdadeiro campeão que há em você. Bonito isso, né? Inspirador também. Então, bora lá ser feliz, um grande abraço, até semana que vem, se Deus quiser.